ainda. Pode acionar aí, tá? Almas queridas que nos acompanham através do Instagram e do Face, começo agradecendo a vocês pela oportunidade, pelo carinho, ensejando-nos este estudo e este trabalho. Nosso Mestre Senhor Jesus esteja com vocês, como está aqui conosco, nós que nos encontramos na intimidade da comunidade espírita Joana de Ângeles. Hoje, 26 de agosto de 2020, há 110 anos, reencarnava Madre Teresa de Calcutá. A ela, a nossa gratidão e o nosso amor. Texto bíblico desta hora, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25, a parábola da candeia. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nesta parábola, como em todas as demais parábolas e em todos os ensinamentos do Evangelho, muitas lições para as nossas vidas. A parábola começa falando da candeia, do alqueire, do velador. Em linguagem moderna, podemos substituir estas expressões antigas por outra.
podemos fazer referência à lâmpada e ao teto e também à casa. Em linguagem dos nossos tempos, Jesus está dizendo simplesmente isto, que a lâmpada deve ser colocada no alto, no centro do cômodo ou no centro da casa, a depender das características desta casa, e que não se deve, pois, colocar esta lâmpada debaixo da mesa, debaixo da cama ou debaixo de qualquer móvel que impeça a iluminação, a claridade, com todos os demais benefícios decorrentes da claridade. Nós vamos trazer duas interpretações para este texto. A primeira interpretação, ou a primeira vertente, se vocês preferirem esta expressão, nos remete ao Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, onde consta o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A lâmpada deve ser colocada no alto, no centro do cômodo, de maneira a proporcionar luz a todos. A primeira interpretação que trazemos é esta: Jesus se autoafirma a luz do mundo, e de fato o é, pois esta luz, que é o Cristo, precisa ser colocada bem ao alto, no mais alto possível, não de um cômodo, não de uma casa, mas de toda a humanidade, de todo o planeta. O Cristo precisa ser colocado bem ao alto e no centro da humanidade, para que ele seja luz para todas as criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas. O Cristo necessita ser a luz de todas as instituições.
ele necessita ser a inspiração para todos os setores das atividades humanas. Até o presente, grande parte considera Jesus tão somente como um líder religioso. É certo que nosso Senhor é, sem dúvida, a maior liderança religiosa de todos os tempos. Não há na terra nenhum espírito que nos religue tanto ao Criador, que é Deus, quanto Jesus o faz. Nosso respeito, nossa homenagem aos grandes líderes religiosos de todos os tempos, como Gandhi, Krishna, Zoroastro, Buda, Maomé, para citar apenas estes, mas nenhum, com todo respeito e com toda a verdade dos nossos corações, que se compare a Jesus. Mas a humanidade precisa perceber que Jesus é mais que este líder religioso. Ele precisa ser o modelo, o guia, a inspiração, a referência, o paradigma para todas as atividades humanas, para todas as instituições humanas. Como sabemos, o Cristo nos trouxe o Evangelho cósmico, que está imortalizado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mais tarde, com o advento da doutrina espírita, nós passamos a ter o Evangelho original do Cristo restaurado. E nós dispomos hoje de Mateus, Marcos, Lucas, João e do Evangelho segundo o Espiritismo, que precisamos estudar, conhecer, porque o Evangelho apresentado por Allan Kardec traz a explicação das máximas morais do Cristo, demonstra a compatibilidade entre o Espiritismo e o Evangelho do Cristo, e o Evangelho segundo o Espiritismo ainda é utilíssimo, porque nos traz as receitas sobre como devemos nos comportar em todas as circunstâncias da vida. E podemos ainda dizer que agora contamos com a contribuição excelente, extraordinária de Emmanuel, que através da psicografia de Francisco Cândido Xavier comentou em detalhes
os 4 evangelhos, atualizando-os com uma linguagem adequada para os nossos tempos. Temos Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho segundo o Espiritismo e a excelente contribuição de Emmanuel, através de dezenas de livros que precisamos ler, estudar, meditar, internalizar, incorporar e fazermos um esforço bem dirigido de aplicação nas nossas vidas. Aí está, amigos, a luz do Cristo, através do seu Evangelho. E este Evangelho, que é luz, precisa iluminar todas as inteligências humanas, precisa clarificar todas as instituições humanas, todas as frentes de trabalho. Dizendo de outro modo, eu fui, por mais de 30 anos, operador do direito. Já imaginaram quando todos os operadores do direito, quando o sistema jurídico do mundo, quando o sistema penitenciário do mundo estiver compatível com o Evangelho de Jesus? Pensemos em um momento como será a educação das nossas crianças, adolescentes, jovens, quando o Evangelho do Cristo permear esta mesma educação. Não mais nos restringiremos à instrução simplesmente. Nesse tempo, quando o Evangelho permear a educação e a instrução dos espíritos na terra, vamos estudar matemática com Evangelho, física e Evangelho, biologia com Evangelho, química com Evangelho, astronomia com Evangelho, atividade física, exercícios físicos é também uma disciplina escolar com o Evangelho. Aprenderemos não só a cuidar do corpo, mas a cuidar da alma. Por um momento, amigos das redes sociais, pensemos na psicologia com Jesus, quando os nossos psicoterapeutas partirem do princípio básico de que os nossos conflitos são, antes de tudo, dificuldades espirituais. É o espírito imortal que apresenta suas sombras, seus complexos, seus conflitos, suas lutas. Já imaginaram quando a prática mediúnica estiver associada ao Evangelho? Deixaremos de culpar tanto os obsessores por tudo aquilo que nos acontece. Com o Evangelho fazendo luz
Em nossa compreensão, saberemos que os obsessores assemelham-se a moscas que se aproximam do mel, do açúcar que oferecemos. Não se trata, pois, de fazer um trabalho para afastar as moscas. O que precisamos é eliminar o açúcar para que as moscas percam todo o interesse em estar assediando aquela pessoa. É por isso que em Espiritismo damos sim assistência aos enfermos desencarnados, mas enfatizamos sempre a reforma íntima do suposto obsidiado. Cuidamos da transformação moral à luz do Evangelho daquele que se afirma perseguido pelas sombras. Porque à medida em que vamos fazendo luz nos corações, nas mentes, nas vidas, não precisamos nos afligir, nos preocupar com os ditos obsessores, que, como nós, também aguardam a luz do Evangelho, a luz do Cristo, para que se pacifiquem, para que se libertem. Com o Evangelho do Cristo, vamos aprendendo que os únicos inimigos reais, que os únicos inimigos verdadeiros são os inimigos internos, os monstros que eu acalento, como o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, a ambição, a preguiça, as mãos vazias, o ócio. Estes são os meus reais adversários da minha paz. Imaginemos, amigos queridos, quando a medicina estiver clarificada pelo Evangelho e poder afirmar corajosamente, como alguns médicos começam a fazê-lo, que toda doença orgânica tem a sua raiz na alma enferma, que precisamos sim cuidar do corpo, mas precisamos antes e sobretudo cuidarmos do espírito imortal que adoeceu antes do corpo, sendo o corpo apenas o painel que reflete os desajustes espirituais. Estou trazendo para vocês algo da carência que o planeta tem do Cristo, da sua exemplificação extraordinária e deste Evangelho clarificador, estruturador, capacitador, pacificador, curador. E prossigamos em nosso sonho, lembrando Martin Luther King, que na década de 60 elaborou aquele discurso maravilhoso, pedindo vênia para a companheira do Virgens Iracema, que sabem mais do inglês do que eu. I have a dream. Eu tenho um sonho. E vamos continuar sonhando
com este porvir da humanidade, quando os nossos políticos conhecerem Jesus, conhecerem o Evangelho de Jesus e aprenderem com este líder servidor que a política não é meio para a consecução dos objetivos egoísticos e ambiciosos. Nesse tempo do futuro, os políticos saberão que são simplesmente mordomos. Mordomos aos quais Deus confiou responsabilidades graves, severas, das quais terão que prestar contas, que eles devem servir a população e não se servirem da população. Na madrugada do dia 31 de janeiro de 1987, eu acordei às 2h23 da manhã com este pensamento do Espírito Joana de Ângeles, que é a frase símbolo da nossa instituição aqui em Oswaldo Cruz. Dia 31 de janeiro de 1987, às 2h23 da manhã. Este é o pensamento de Joana de Ângeles por nosso intermédio. Um dia a terra será um imenso coração e abrigará a humanidade inteira. Nesse dia, todos viveremos como irmãos e como filhos de Deus. Um dia, a terra será um imenso coração e abrigará a humanidade inteira. Nesse dia, todos viveremos como irmãos e como filhos de Deus. E para que esse dia chegue e sejamos todos efetivamente irmãos e nos comportemos de fato como filhos autênticos de Deus, precisamos do Cristo, que é a luz do mundo, e precisamos do Evangelho, que é esta lâmpada através da qual a luz, que é o Cristo, se faz para toda a humanidade. E agora trago para todos nós uma outra interpretação, embora seja corolário, consequência, extensão desta primeira interpretação. Mateus, capítulo 5, onde se inicia o Sermão da Montanha, versículos 14 a 16, onde o Mestre assim se expressou. Vejamos, em João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. E no versículo 14 de Mateus 5, ele dirá: vós sois a luz do mundo. Ele é a luz do mundo e nós, se de fato o conhecemos, se de fato o amamos, se de fato estamos empenhados
em internalizar o Evangelho, também seremos, na medida de nossa capacidade, luz do mundo. Se não temos, por enquanto, evolução, capacidade, e não temos mesmo nem capacidade, nem evolução para sermos a luz de um planeta, a luz de um continente, a luz de um país, a luz de uma região, de um estado, a luz de um município, a luz de uma cidade. Se não temos luz para um bairro, se não temos luz para uma rua, se não temos luz para um quarteirão, devemos ter alguma luz para a nossa casa, para o nosso lar, luz para aqueles afetos que compõem nossa família menor. O cônjuge cristão há de ser luz para o seu cônjuge. Os pais cristãos hão de ser luz para os filhos. Os avós cristãos hão de ser luz para os netos. Haveremos de ser luz para os nossos funcionários, para os nossos companheiros de ideal cristão. Participo da comunidade espírita Joana de Ângeles, em Oswaldo Cruz, permitam-me repetir. E tendo em vista a parábola da candeia, a parábola da lâmpada, que deve ser colocada no alto e no centro, eu preciso ser honesto e enfrentar esta pergunta. Aqui na instituição, eu sou sombra ou eu sou luz? Eu sou conflito ou eu sou paz? Eu sou desequilíbrio ou equilíbrio? Eu sou tristeza ou sou alegria? Eu sou desânimo ou sou bom ânimo? Que bem tenho proporcionado aos meus companheiros de ideal. Os companheiros de ideal têm prazer na minha companhia, sentem falta na minha ausência, anseiam pelo meu retorno? Ou não vem a hora em que por qualquer motivo eu deixe de vir, e se também não vier, não faz falta alguma, e talvez até com a minha falta experimentem algum gozo desconhecido quando da minha presença. Assim, nas reuniões em família, na via pública, no comércio, na área de lazer, onde quer que nós estejamos. Em respeito ao tempo, não me estenderei hoje, mas tenho uma bibliografia maravilhosa que oportunamente vamos trazendo para todos nós. Do livro Ceifa de Luz, o capítulo 60, de Emmanuel e Chico, que bem resume a luz que nós devemos ser, onde o Senhor nos situou a alma cristã, a alma espírita. Diz Jesus, como está em Mateus 5,14, vós sois
a luz do mundo. E Emmanuel nos traz esta página: ilumina onde estejas. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: vós sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Que o brilho de nossa alma cristã, espírita, se expresse através do nosso amor. Entendamos que este brilho não é cultura intelectual, acadêmica, não é fama, glória, poder, projeção pessoal. Este brilho, em verdade, é o amor que se expressa em favor de todos, partindo do nosso coração, que se deixou transformar ao toque da luz e do amor do Cristo. Seja assim, assim seja.